Acredito que a coisa que mais me ensinou acerca da escola bíblica dominical é a questão de priorizar o conhecimento e priorizar as escrituras. Na escola dominical a gente aprende mais detalhado da palavra de Deus e aprende a valorizar mais os ensinamentos dele. Porque na escola bíblica nós aprendemos mais sobre Deus. Para mim, a escola dominical tem sido uma coluna na minha vida espiritual. Aliás, quanto tempo faz que a senhora frequenta uma escola bíblica dominical? Há 50 anos. 50 anos? A senhora já nasceu no berço evangélico? Não nasci no berço evangélico. Aos 13 anos, né, Jesus teve um encontro comigo e daí eu já comecei a ir para a igreja, já frequentar a escola dominical, culto, isso. A EBD para mim é muito importante porque eu nasci na igreja por influência dos meus pais e ela tem um grande diferencial na minha vida porque o meu crescimento espiritual foi através da EBD. Então, a EBD para mim é muito importante porque meus pais me ensinaram isso, a importância da EBD, de você aprender realmente quem é Cristo, a salvação, o seu amor. Então a EBD para mim sempre foi muito importante desde criança. O crescimento espiritual, né? Assim, para a nossa vida também, que também eu comecei a trazer meus filhos, eles se converteram, né? Tenho uma filha que está agora fora da igreja, está afastada, mas para mim foi maravilhoso. E a igreja escola dominical, os irmãos são como se fosse minha família. Minha família agora é os irmãos daqui da igreja de Petrolina. Demais, é bom demais, porque lá eu aprendo bastante, ainda mais por não ter o conhecimento. Então lá eu tiro as minhas dúvidas, é esclarecedor, é onde eu aprendo muito sobre Jesus, que eu não conhecia, né? Eu vim conhecer aqui. Na minha opinião, o que mais marcou para mim na escola bíblica dominical foi o aprendizado, porque como eu fui para a classe de catecúmenos, foi essencial para a base da minha fé. E tendo um professor capacitado e material também de primeira, foi um diferencial para mim e que aqueles ensinamentos vai caminhar comigo na minha vida cristã. Eu tive o privilégio de também, em outra igreja que eu passei, eu tive o privilégio de, uma oportunidade, poder ministrar uma aula para os jovens também lá, sobre o assunto de evangelização, a importância da evangelização, de como a gente deve nos comportar em relação às pessoas que não conhecem a Cristo, a forma como a gente deve nos dirigir, ensinar. Então, para mim foi muito marcante, principalmente porque eu tive o privilégio de estar dando essa aula para os jovens. Eu lembro muito bem do pastor, não estou lembrado bem o nome dele agora, já faz um tempinho, foi em 1985, e ele contava as histórias dos livros, ele se colocando no lugar do autor. E eu achava interessante como ele contava as histórias, falando, né, narrando, e no final ele dizia, tipo, eu sou o autor. Aí dizia o autor, o nome do autor, não era ele, mas ele contava como se eu fazia isso quando eu ia, quando eu fazia, quando acontecia, e no final ele dizia, eu sou fulano de tal. E eu achava aquilo fantástico, a forma como ele apresentava, como se fosse encarnando a pessoa do próprio autor. Bom, as últimas têm sido uma bênção, assim, têm sido marcantes porque eu tenho conseguido falar mais, que é algo que é difícil para mim. Então, querendo ou não, é um espaço também que a gente tem para desenvolver esse tipo de habilidade social, né? Além das questões espirituais também. Sim, lembro de vários fatos, né? Um deles, por exemplo, dentro dos estudos que foram dados na escola dominical, quando se falava no tema, quando Neemias vem para Jerusalém reedificar os muros, e ali ele faz aquela expressão, né, que
o povo estava com as suas casas apaneiladas e esquecia da cidade, do templo de Jerusalém. Isso para mim teve uma importância muito grande, porque na minha vida, qual eu já trabalho nessa área de edificação e de edificações, não é? Veio trazer minha memória, fazer um paralelo do que nós devemos fazer na casa de Deus, não é? Fazer sempre o melhor, não esquecer da casa de Deus. Muitas vezes nós estamos cuidando de nós mesmos, né? E esquecemos de trabalhar em prol do reino. Ali foi um dos aprendizados muito grandes que eu tive proveito na minha vida, dentre outros. Mas eu acho que ter a família reunida para aprender do Senhor, e principalmente quando os meninos ficaram jovens e decidiram servir a Cristo, eu acho que aquele período, aquele tempo, que foi assim transbordar para mim, porque eu vi que aquilo que a gente havia ensinado estava começando a dar frutos na vida deles. Podemos dizer que a escola dominical, o ministério infantil na vida da criança é a base da vida espiritual de uma criança. É a escola bíblica dominical. E se você fosse resumir o significado da escola bíblica em uma palavra? A melhor escola bíblica do mundo. É o meu alimento espiritual. É a escola bíblica dominical através da luz da palavra de Deus. Crescimento espiritual. Doutrina. Edificante. Aprendizado. Doutrina. Sabedoria. Fortaleza. Salvação. Frequente a escola bíblica dominical é um dever nosso como cristão e não é algo que vai nos atrapalhar, pelo contrário, é algo prazeroso, é algo que vai fazer nos crescer como cristãos e como pessoas também. Então, frequentem a EBD, pois não existe nada melhor numa igreja saudável do que ter uma escola bíblica dominical.